A questão que aparece aí no seu vídeo é uma questão de condução de calor, é uma questão que envolve aí um processo de propagação do calor e, em especial, é uma questão que envolve um conceito chamado fluxo de calor, é um conceito específico desse processo que é a chamada condução de calor. Nesse caso, nós temos um fluxo de calor em regime estacionário, o que é regido pela lei de Fourier. Essa questão ela diz que existe uma barra de alumínio, certo, ligada a duas extremidades, dois reservatórios, um contendo vapor de água a 100 graus Celsius e o outro reservatório contendo água e gelo em equilíbrio, né? Portanto, o outro reservatório tem 0 graus Celsius. Os dados da questão, e aí eu sugiro que você volte na questão, pause, leia a questão e depois retorne para o vídeo para ver a resolução. Os dados da questão estão todos aqui, a barra é de alumínio, o comprimento total da barra de um reservatório até outro é de 50 centímetros, a área da nossa barra, a espessura da barra, né? Essa área aqui é chamada de área da seção transversal, essa área é de 5 centímetros quadrados e esse L' é um comprimento que a gente vai utilizar no segundo passo da questão, porque o objetivo desse problema é que você calcule a temperatura em uma secção da barra que fica a 40 centímetros do reservatório frio. Eu vou repetir aqui, ó. Você vai precisar calcular a temperatura em um ponto da barra que fica a 40 centímetros do nosso reservatório frio. Beleza, professor? Prossiga. Então vamos lá. Para atacar esse problema, nós vamos utilizar a lei de Fourier, que é a lei que rege o fluxo de calor em regime estacionário. Mas o que é, professor, regime estacionário? O fluxo de calor estacionário é um fluxo constante de calor que vai aqui do reservatório quente para o reservatório frio, beleza? Do reservatório quente para o reservatório frio. Ao longo da nossa barra, ao longo aí da nossa barra, o fluxo de calor vai ser constante. O fluxo é constante em todos os pontos da barra. Isso caracteriza o regime estacionário. E um outro detalhe importante é que a temperatura nas extremidades da barra também é constante. Beleza? A temperatura nas extremidades é constante e isso caracteriza o regime estacionário. Beleza, professor? Resolvo o problema? Então, a fórmula de Fourier, a fórmula da lei de Fourier diz que o fluxo de calor, ou potência térmica, ou corrente térmica, são esses três nomes possíveis aí para o fluxo de calor. O fluxo de calor é igual ao coeficiente de condutibilidade térmica do material. Ah, meu Deus! Essa constante é uma característica do material que forma a barra, viu? É o quanto ela conduz bem a energia térmica. Isso é a condutibilidade térmica. Ah, tá. Então nós temos a condutibilidade térmica, temos a área da secção transversal da barra, que é essa áreazinha aqui, ó. A área da seção transversal é a espessura da barra, que vale 5 centímetros quadrados. Beleza? Então, ó, o fluxo é igual a constante, característica do material, a condutibilidade, vezes a espessura, vezes a diferença de temperatura entre as extremidades da barra, a temperatura maior, menos a temperatura menor, dividido pelo comprimento da barra. Essa equação é a equação da lei de Fourier. Agora é só, nesse primeiro momento, né, para resolver a questão, nós vamos calcular o fluxo de calor através da barra e depois vamos calcular a temperatura desse ponto, já conhecendo o fluxo. Então nós vamos ter duas etapas aí. Primeiro, determinar o fluxo de calor e depois determinar essa temperatura desconhecida. Prossiga, professor. Vamos lá. Primeiro, vamos achar aqui o fluxo de calor. Vamos substituir esses dados aqui na questão para a gente ver, né? O fluxo de calor vai ser dado pela condutibilidade térmica, o valor da condutibilidade é dado aqui, ó, 0,5. Essa condutibilidade térmica é do alumínio. Cada material tem a sua condutibilidade térmica. A questão deu a condutibilidade térmica do alumínio. Então, ó, K vale 0,5. A área da secção transversal vale 5 centímetros quadrados.
Mas e aí, qual é a unidade que eu uso? A área está em centímetro quadrado. Será que eu deixo em centímetro quadrado? Será que eu jogo para metro quadrado? Como é que eu faço aqui? Uma dica importante, perceba. O que vai revelar a unidade que você vai usar na fórmula, o que vai mostrar a unidade, é essa unidade aqui da constante, a condutibilidade. Siga essa dica que você não erra. Então, ó, olhando para a condutibilidade, ela vai revelar as unidades que eu devo usar. Então, está aparecendo centímetro quadrado. Então, a minha área deve ser dada em centímetro quadrado. Tá ok, né? Está aparecendo centímetro, é porque o comprimento, aí, os comprimentos devem ser dados em centímetro. Está aparecendo graus Celsius, é porque as temperaturas devem estar em graus Celsius. Está aparecendo caloria por segundo, é porque o fluxo de calor vai ser dado em caloria por segundo. Ah, tá, então é só olhar aí para a unidade da condutibilidade. Prosseguindo aqui no cálculo, a área vai ser de 5, né? A área vai ser 5, respira. Essa diferença de temperatura vai ser 100 menos 0, né? A diferença de temperatura entre as extremidades da barra. A temperatura maior é 100, menos a temperatura menor, que vai ser 0, dividido aí pelo comprimento total da barra. Perceba que nós estamos utilizando o comprimento total, porque eu quero descobrir o fluxo que está atravessando a barra, né? Comprimento total da barra, 50 centímetros. O comprimento já está em centímetro, tranquilo, né? E aí esse cálculo é tranquilinho de fazer. Primeiro vamos resolver aqui, ó, essa diferença no parênteses, 100 menos 0 é 100. Vou continuar aqui em cima, ó, rapidinho. O fluxo de calor vai ser 0,5 vezes 5. 100 menos 0 dá 100. E aqui embaixo nós temos 50. Eu vou escrever o 50 como sendo 5 vezes 10. Vai facilitar bastante aí no cálculo, né? No lugar de 50 eu coloquei 5 vezes 10. Por quê? Porque eu posso cancelar aqui, ó, 5 com 5. 100 dividido por 10, vou cancelar aqui um 0. 100 dividido por 10 dá 10. E aí ficou 0,5 vezes 10, que dá 5. Portanto, o fluxo de calor vai ser 5 calorias por segundo. A gente venceu o primeiro obstáculo da questão, agora a gente vai calcular o segundo termo aí que a questão pede, que é a temperatura nesse ponto da barra. Para a gente resolver esse cálculo, nós vamos usar a mesma equação chamada aí de lei de Fourier. Beleza? Vamos usar essa mesma equação, reescrevendo a equação aqui, nós vamos ter que o fluxo é igual a condutibilidade vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pelo comprimento. Só que detalhe, né? Eu vou usar um novo comprimento, não vai ser mais um comprimento total. Ali, na segunda etapa, aqui na segunda etapa da questão, eu não vou mais utilizar o comprimento total da barra. Eu vou usar esse comprimento que a questão deu. É como se a barra fosse só esse pedaço, beleza? Então, ó, é como se a barra tivesse 40 centímetros nesse segundo caso. Ah, pronto. Então, ó, prosseguindo aqui o cálculo, o fluxo que atravessa a barra é constante, é estacionário, né? O fluxo vai permanecer 5 calorias por segundo. A condutibilidade é a mesma, né? O valor de K é o mesmo porque nós temos o mesmo material. Essa constante vai depender do material da barra, no caso aqui é o alumínio, certo? Então K, o valor de K vai ser 0,5. A área da nossa barra, né? A área da nossa barra continua a mesma, 5. E aí nós temos agora a temperatura nas extremidades. Ah, tá. Agora a temperatura nas extremidades é... Imagine que a barra seja só esse pedaço agora. Então você vai ter θ, né? Θ, que você não sabe, menos, né? θ menos 0, que é a temperatura na outra extremidade. Dividido, professor, pelo comprimento, né? Isso.
o comprimento aqui embaixo da barra, a nova barra vai ter 40 centímetros. Ah, tá. 40 centímetros. E agora, pessoal? Agora a gente vai manobrar essa equação. Primeiro, esse 40 está dividindo aqui no segundo membro. Eu vou passar ele para cá multiplicando, né? Eu vou usar como se fosse uma regra de 3, meios pelos extremos aqui, ó. Colocar 1 aqui embaixo do 5 e aplicar meio pelos extremos. Esse 40 vai multiplicar aqui o 5. 40 vezes 5 dá 200, né? 40 vezes 5 dá 200. E 1 vezes todo esse termo vai dar ele mesmo, né? 1 vezes isso dá isso. Ah, tá. Eu já vou multiplicar aqui, ó. 0,5 vezes 5 dá 2,5. Θ menos 0 é o próprio θ, né? Fica 2,5 θ, né? Ó. 2,5 θ. E agora, professor? Agora é só isolar, né? Esse 2,5 está multiplicando θ. Vem para cá dividindo, vai ficar 200. Dividido por 2,5 vai ser igual ao valor dessa temperatura. Portanto, né, finalizamos a questão. A temperatura, você dividir 200 por 2,5 vai dar 80. A temperatura da barra, nesse ponto aí, que a questão está pedindo, a temperatura nessa região vai ser de 80 graus Celsius. Essa é a resposta da questão que aparece aí no vídeo. Perceba que ele está próximo de 100, né? Então, digamos assim, plausível que essa temperatura esteja mais próxima de 100. Se desse uma temperatura como sendo 10, 5, aí a gente ia questionar a física da questão. Mas como o ponto está próximo da fonte quente, esse resultado está coerente com a questão. Beleza? Essas questões aí são questões de física térmica. Eu vou colocar mais questões como essa, para vocês tirarem dúvida, fazer uma revisão, aprofundarem aí os conceitos de termologia. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até a próxima!